Sari Corte Real, acusada de abandono de incapaz ao ter deixado o menino Miguel, uma criança de 8 anos, sozinha em um elevador. A criança caiu do 9º andar e faleceu. Agora, além de nunca ter sido presa e ainda ter tido a pena reduzida, o STJ suspendeu a ação que condenou os ex-patrões a pagarem indenização de R$ 1 milhão à família do menino. Como se não bastasse uma dor, tem várias outras empilhadas, né? Vamos falar com a Daiane Oliveira sobre esse caso aqui no plantão. Vamos lá. Ai, Daiane, falar desse caso dá uma tristeza, né? E infelizmente não é para falar que justiça está sendo feita, né? Pelo contrário. Sim, pelo contrário. A gente tem aí uma criança de 8 anos que morreu, a gente tem uma mulher que não pôde aguardar a mãe da criança voltar, que estava passeando, né, foi comprar pão, voltava com o cachorrinho da família ali, e a gente tem toda uma situação de milindres jurídicos que apenas mostram para a gente que a justiça ela é ainda parcial. A justiça no Brasil ela serve para determinadas pessoas, para quem tem dinheiro, para pessoas brancas, para pessoas que infelizmente conseguem, com a ajuda, né, de um empurrãozinho de uma pessoa aliada, empurrar os ritos para frente. A gente tem a Sari Corte Real, ela vivia uma vida de luxo, ostentava uma vida de luxo, um condomínio que ela morava, um condomínio de altíssimo padrão, que é o condomínio Pierre Maurício de Nassau, já começa todo errado com o nome do Maurício de Nassau, enfim. Ela tem, né, fica ali no centro de Recife, numa área caríssima, e a gente, inclusive, esse processo trabalhista, que é o processo em que agora a gente tem essa decisão que o STJ recuou com uma indenização que tinha sido estabelecida de R$ 1 milhão para a família da criança, a gente tem algumas questões que eram justamente negação de direitos trabalhistas para essa família. Essa indenização não seria apenas, né, não era apenas ligada ali à morte do menino Miguel, mas também a danos morais e processos ali de indenização trabalhista, diretamente envolvida também pela família da criança. Um detalhe é que tanto a mãe quanto a avó trabalhavam nessa casa e tem vários detalhes aí que a gente vai falar ao longo do processo. Eu vou já te pedir, Ana, por favor, para colocar essa matéria do G1, que é a matéria de hoje, justamente que aponta, né, a decisão de que o STJ anulou essa condenação de R$ 1 milhão. Um detalhe é que o crime, né, o caso aconteceu em 2020, foi bem no período de pandemia que a gente teve ali a morte do menino Miguel, e a gente tem, né, a família estava praticamente vivendo ali com os seus patrões, justamente porque era um processo de pandemia. Então, né, a Sari, ela conhecia a criança, ela meio que sabia que colocando o menino no elevador ele podia não descer para procurar a mãe, era só manter a criança dentro do apartamento, mas ela estava fazendo as unhas no momento e colocou a criança no elevador quando ele foi até o 9º andar, e quando ele viu, parece que ele viu a mãe, ficou desesperado e, né, a criança, uma criança, e ele caiu, né, de uma altura imensa e faleceu, não resistiu. O pagamento que havia sido deferido era uma forma de reparação pela morte do menino e pelo fato da mãe e a avó da criança terem trabalhado durante um período mais restritivo da pandemia de Covid-19 na casa dessas pessoas como empregadas domésticas e eram pagas, inclusive tem essa denúncia, com dinheiro que era destinado à prefeitura de Tamandaré, que o marido da Sari Corte Real era o prefeito de Tamandaré, ela era a primeira-dama. E aí, na primeira instância, o valor de indenização foi estabelecido em R$ 2 milhões, e esse valor deveria ser pago para Mirtes e Marta, a mãe de Mirtes, que também trabalhava na casa. Esse valor foi reduzido pela metade, pela decisão judicial, e agora, infelizmente, a gente tem uma decisão que foi publicada no dia 6 de setembro, mas só foi divulgada hoje, justamente de que o ministro Marco Aurélio Belizet
ele considerou o pedido de danos morais que não está diretamente relacionado ao contrato de trabalho entre Mirtes e Sarir, Corte Real, e por isso o processo ele tem que tramitar na Justiça Comum, anulou a decisão da primeira e da segunda instância e, e a gente ainda vai ter agora, se a Mirtes quiser e a Marta, uma indenização, vai ter que ir para a Justiça Comum com esse processo 4 anos após o que já tinha acontecido. E aí, tem um trecho da fala do juiz no G1, que é justamente que um dos objetivos da reclamação trabalhista, especificamente sobre a indenização por danos morais decorrente da morte da criança, não está relacionado ao contrato de trabalho em si, ainda que no momento do fato doloroso existisse uma relação trabalhista entre as partes, de maneira que, a princípio, a competência seria da Justiça Comum, o motivo pelo qual se mostra prudente o subestramento da reclamação trabalhista. Perdão que eu dei uma travada. Mas aí tem uma questão, e é justamente isso que os magistrados debateram, né? A gente teve já uma primeira instância. Sari e Marta estavam trabalhando quando aconteceu, a indenização também era relacionada ao fato delas estarem recebendo um valor fracionado de prestação de serviço, de trabalho, estarem ali em jornadas exaustivas. A jornada da empregada doméstica, quando dorme no serviço, ela não é de apenas 8 horas de serviço prestadas. E a gente ainda tem aí o risco, da Covid-19, tudo que a gente sabe que acontece, e além disso ainda teve a morte da criança. Então o juiz poderia ter desconsiderado os danos morais, já que era essa a justificativa, mas permitido um valor de indenização para a questão trabalhista. Uhum. E não foi esse o caso. Infelizmente, não foi esse o caso. A gente vai ter, vou te pedir, por favor, para colocar, justamente a gente estava há um ano, comemorando que houve uma decisão de uma indenização para que essa família tivesse um mínimo de acalanto ali depois de tudo isso que aconteceu. E aí eu vou te pedir para colocar a entrevista que uma advogada deu para o UOL, falando justamente da importância de se ter uma indenização e multas altas quando a gente tem uma indenização desse tipo. Vamos lá. Funcionárias do casal, ele faleceu depois de cair do 9º andar. E o que eles entenderam, os juízes ali no julgamento da ação? As trabalhadoras domésticas são um grupo mais impactado pelo racismo estrutural no país e sofrem consequências que vão além das questões trabalhistas. Foi o que afirmou o ministro Alberto Balazeiro, relator do caso. E aí ele diz: a maioria das mulheres que trabalham no serviço doméstico são negras e as pessoas que estão no poder contratando são brancas. Há um impacto da branquitude para que a gente não tenha autoconhecimento e possam usufruir do nosso trabalho de forma até ilegal. Essa, na verdade, é a fala da Mirtes Santana, que é a mãe que perdeu o filho nesse caso. Como é que você vê esse episódio inédito aí, falando sobre o privilégio branco e falando sobre o racismo, o conceito do racismo estrutural está no centro dessa ação, Cláudia? Eu acho que as multas têm que ser pesadas mesmo. Foi muito sério o que aconteceu. E para a gente ter uma ideia de como as empregadas domésticas são uma categoria minorizada, elas tiveram os direitos trabalhistas garantidos só em 2015, sendo que a CLT é de 1943. Então, há muito pouco tempo, as empregadas domésticas têm os direitos equiparados aos trabalhadores CLT. E quando passou essa lei, quando essa lei foi aprovada, tiveram muitos questionamentos, de que essas mulheres não seriam mais contratadas, que elas não teriam mais empregos e que isso seria ainda pior. Quando a gente fala de empregada doméstica, a gente fala muito da questão de como ela vai comprovar o trabalho, como ela vai comprovar o assédio, como ela vai se defender, Se ela está naquele espaço de que às vezes ela é a única pessoa. A questão do racismo estrutural é uma questão que assola o Brasil, Eu acho que é uma das questões mais sérias que a gente vive no Brasil. E as empregadas domésticas, estatisticamente, são mulheres negras. Então, eu acho que essa decisão é importante para que as pessoas tenham, sim, um olhar cuidadoso, para esse tema. E esse caso é uma... Advogado? Pois é. Estatisticamente são mulheres negras empregadas domésticas e não à toa a gente tem aí
um grupo que não defende direitos trabalhistas justamente porque fala que a carga tributária é muito alta, que foi contra a PEC das domésticas e que se revoltou, inclusive, e não à toa a gente teve aquele protesto todo contra a Dilma, né, em 2013, justamente Dilma que assinou a PEC das domésticas, né, que a gente tem uma questão da lógica da alforria. Inclusive tem uma rapper, que é a Preta Rara, que é historiadora, ela tem uma frase que diz que a senzala moderna é o quartinho de empregada. Eu não sei se vocês já pararam para analisar uma coisa, né? Em muitos apartamentos, sobretudo os antigos, a gente tem ainda aquele chamado quartinho de empregada, que é um espaço insalubre de 2 metros por 2, tipo um apartamento de São Paulo, que às vezes tem um vaso sanitário, espaço para colocar uma cama de solteiro, um chuveiro em cima do vaso sanitário, que é o cantinho para empregada ficar, a empregada, para a doméstica ficar, para ela nem se misturar. E assim, a gente tem uma das outras questões, nesse caso da Sari Corte Real, uma dessas questões, inclusive, é que, mais uma vez, o juiz, né, do Tribunal Superior Trabalhista, que deu a decisão, ele também ignorou que existia uma ação civil que estava correndo, está no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Justamente essa ação tramita ainda na primeira instância, detalhe, 4 anos depois do que aconteceu, tramita nessa primeira instância ainda, e essa tramitação é justamente pedindo indenização de danos morais pela morte da criança, e enfim, né, a gente tem também uma outra ação, além do processo trabalhista, do processo civil, que é o processo criminal, que também é uma ação que dói o coração da gente falar, porque a Sari Corte Real, ela chegou a ser condenada por 8 anos e 6 meses de prisão em regime fechado, por abandono de incapaz com resultado de morte. Isso, infelizmente, não aconteceu. A defesa da Sari, né, que era a primeira-dama de Tamandaré, recorreu na justiça, ela, né, teve aí, quase 2 anos depois, ela teve uma reversão, inclusive as duas partes entraram na justiça para que houvesse um aumento de pena, mas, na verdade, a Sari teve uma pena reduzida pela decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Aí eu vou te pedir, Ana, por favor, para trazer a segunda notícia, que fala justamente também dessa redução de pena do Metrópolis. Pessoal, vamos dar um giro pelo nosso site, 2 informações que são importantes também para a gente trazer para vocês. A primeira vem de Pernambuco, caso Miguel, a Justiça reduziu a pena de Sari Corte Real para 7 anos de prisão. Vocês devem lembrar desse caso. Desembargadores diminuíram a sentença dela em 1 ano e meio, de 8 anos e 6 meses para 7. A Justiça manteve a condenação por abandono de incapaz e ela ainda pode recorrer. Lembra? A ex-primeira-dama de Tamandaré, cidade que fica a mais de 100 quilômetros do Recife, deixou o filho da trabalhadora doméstica sozinho. Sari estava fazendo as unhas, deixou Miguel no elevador. Em setembro, aliás, ela deixou ele no elevador, ele foi até o 9º andar, lá escalou a grade que protegia peças do ar-condicionado e caiu de uma altura de 35 metros. O UOL tentou contato com a defesa de Sari Corte Real, mas até aqui não conseguiu contato com ela. Tá aí o garoto Miguel, infelizmente, perdeu a vida porque a bonita não podia ficar de olho nele. Estava fazendo as unhas, então largou ele no elevador e, infelizmente, o menino caiu de uma altura enorme, né, lá do 9º andar do prédio no Recife. Vamos voltar. Pois é, eu chamei Metrópolis, mas era o UOL, peço desculpas. E agradeço ao Diego Sarza, né, que, né, ele resumiu bem, né, a bonita largou a criança no elevador. Foi um ótimo resumo. E aí, Ana, para a gente, né, dar uma amarrada nisso, eu vou te pedir, por favor, para trazer a matéria do Brasil de Fato. Só o título mesmo, não precisa nem a gente se aprofundar muito. Eu já tinha dito aqui, né, que uma investigação apontou que a Mirtes e a Marta trabalhavam na casa da Sari e do seu marido, que era o prefeito de Tamandaré, e elas recebiam pela prefeitura de Tamandaré, de acordo com o Tribunal de Contas. A gente tem essa informação também, que saiu em 2020 mesmo, que a Sari, a família Corte Real, né, pessoas ali relacionadas à família, inclusive a Sari, tinham o nome ali cadastrado no Caixa Auxílio Emergencial, pago para pessoas em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia. A gente tem uma primeira-dama que estava cadastrada para receber
o valor destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade que não poderiam trabalhar. De acordo com a Caixa Econômica Federal, inclusive a matéria do Brasil de Fato traz que 10,2 milhões de pessoas estão com pedido de análise. Dessas 5,2 milhões de pessoas estão em primeira análise, tem um grupo ali de outras análises, e a gente não tem informação de que ela recebeu, mas a gente tem informação de que houve um cadastro. E o cadastro é feito pela pessoa, né? O cadastro não foi feito por um terceiro. Enfim, a gente tem aí muitas questões que foram atreladas a essa família, né, durante muitos meses. Um detalhe é que a Sari, ela se livrou da acusação inicialmente ali de homicídio culposo, respondeu liberdade, pagando a fiança de R$20 mil. A gente tem aí a Mirtes, né, a mãe da criança, do menino de 5 anos, que veio a óbito porque a Sari não poderia ficar com ele 10 minutos, enquanto ela estava, inclusive, trabalhando, a mãe, a Mirtes. E a Mirtes, né, inclusive, está estudando direito, disse que ela quer ajudar mulheres como ela a, né, conhecer seus direitos para que isso não mais volte a acontecer. A gente tem até um vídeo trazendo, né, a Mirtes fala que a condenação da Sari foi uma vitória, né, foi uma grande conquista, mas apesar da pena ainda ser pequena, de 7 anos não é um curso de uma vida. Agora, imagine agora, né, 7 anos sem uma indenização trabalhista, ainda aguardando a justiça, né, em outras esferas decidir como é que ficará o futuro dessa família, né? E vendo essa mulher responder à liberdade com todos os seus privilégios mantidos. Ainda tem isso, né? Muito triste. É muito difícil, né? Quando a gente fala assim de indenização e tal, sempre já me dá uma raiva, assim, porque não tem indenização que seja suficiente. Nenhuma indenização vai ser suficiente para a dor causada para essa mãe. O filho dela não volta mais. Isso não volta. Não tem indenização possível. Mas eles ainda conseguem piorar a situação, que é, além de não dar indenização, não ter justiça. Então, a dor da injustiça se soma à dor da perda, que é irreparável. E, além de tudo, a justiça olha para essa mãe e diz, não tem dano aqui, não tem dano nenhum, né? É realmente uma dor em cima da outra mesmo, né? E a justiça, mais uma vez, mostrando, né, para quem que ela serve, quem que tem direito à justiça nesse país, né? É só branco e rico mesmo. Né? Qualquer tipo de justiça nesse caso não foi feita. Não dá para ficar, sabe? Com o corpo em paz, né? Vendo isso acontecer. Espero que a Mirtes tenha algum tipo de reparação, não, porque isso não, né? Mesmo a indenização não vai reparar, mas que ela tenha justiça. Que pelo menos o coração dela fique em paz pela obtenção de justiça nessa vida. Porque não é possível. Não é possível. Ficamos por aqui, Dai? Sim, Ana, vamos ficar por aqui. Eu só vou lembrar o nome do marido da Sari Corte Real, né, que eu não citei, que é o ex-prefeito de Tamandaré, que é o Sérgio Hacker Corte Real. A gente não esquecer os nomes também. É bom não esquecer mesmo. É bom não esquecer, porque a vítima não vai esquecer, né? Então que a gente não esqueça também. Antes que eu passe mais ainda do tempo, desculpa, Sofia. Vou dar um recadinho rapidinho, gente. Vamos lá. Gente, muito obrigada por ver esse vídeo até o final. E eu sempre falo isso, né, quando é um vídeo difícil. Obrigada mesmo, porque às vezes dá vontade de não ver e de não enfrentar. Mas se a gente não enfrentar aquilo que é difícil na vida, a gente finge que não acontece e vai continuar acontecendo. Então precisa mesmo olhar. Vou aproveitar esse momento para convidar você que está aqui no finalzinho do nosso vídeo para conhecer a nossa TV Cringe e rapidinho indicar um vídeo que vai estrear hoje às 9 horas da noite. Um vídeo sobre Harry Potter e seus muitos problemas. Você não leu esse livro, né? Harry Potter e seus muitos problemas é um bom título. Pois é, todo mundo fica falando para separar a autora da obra. Então vamos olhar a obra para ver o que ela tem de problemática.
Será que é mais problemática que a autora? Fica aí o questionamento. Hoje, às 9 horas da noite, estreia lá na TV Cringe, nosso segundo canal aqui no YouTube. Você pode ver lá, mas só se você quiser. Chat, voltamos em instantes para mais notícias.